pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Saraoka, sou engenheiro de dados aqui na Eleflow. Eu já atuo na área de dados faz 13 anos e também, além da área técnica, eu já passei pela área comercial como pré-vendas de soluções de Big Data. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com o mundo de Big Data, né? O Hadoop, Spark, ciência de dados. Bom, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Delta Lake, né? O Delta Lake, ele é uma ferramenta open source, de código aberto. Ele foi desenvolvido pela Databricks e foi colocado para o mundo aberto, né, de software. E ele não é uma ferramenta de processamento e nem uma ferramenta de armazenamento. Ele é uma camada de armazenamento. Então, ele fica entre o processamento e os arquivos físicos em si, né? Big Data, um dos V's é a variedade. Então, a gente tinha e-mails, arquivos de texto, vídeos, fotos. Então, para você conseguir transformar isso para um formato tabular, não podia ter muitas restrições, porque senão você atrasava o tempo de processamento. Mas o Delta Lake ele veio justamente para corrigir essas falhas que a gente tinha no ambiente de Big Data no início, né? Então, as principais características do Delta Lake é que ele tem as transações, elas têm suporte ao ACID, né? ACID, que é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, né? Isso ajuda muito quando a gente tem muitas gravações simultâneas, por exemplo. Então, antigamente, quando você tinha 3 pessoas escrevendo no banco, a gente não conseguia garantir uma consistência daqueles dados, e aí tinha que ser feito um trabalho manual muito exaustivo depois para conseguir consolidar esses dados e dar uma confiança mínima, né, para esses dados serem lidos. Outra característica do Delta Lake é a viagem no tempo. Então, através de arquivos de metadados, você consegue ter uma imagem da sua tabela hoje. Se essa tabela for deletada, você consegue falar, eu quero ver essa tabela como ela estava ontem, antes de ela ser deletada, ou se você fizer algum update, se você fizer algum insert, se você fizer alguma manipulação na tabela, você consegue viajar no tempo. Outra característica do Delta Lake é a imposição de esquema, ou seja, você não vai conseguir inserir um dado que é string, né, um texto, em uma coluna que é numérica, né? Então você tem essa imposição do esquema, coisa que, por exemplo, num banco NoSQL, né, um banco que aceita qualquer coisa, vamos dizer assim, você não tem essa imposição. O Delta Lake ele veio para facilitar a organização dos dados que você tem no seu Big Data, né, de uma forma que você consiga ter um maior controle, você consiga ter qualidade de dados, você consiga rodar uma auditoria em cima dos dados e você conseguir plugar os seus múltiplos ambientes que necessitam de dados que mostram a verdade, né, da sua companhia, não dados duplicados, dados nulos, dados corrompidos, para você ter uma visão 100% realista do que realmente acontece na sua companhia. Só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são só benefícios. Tem algumas particularidades do Delta Lake, se você não se atentar, se você não tiver um conhecimento mais avançado, você vai acabar tendo problemas em alguns outros lugares, como a geração de arquivos muito pequenos, e isso gera um efeito cascata, né? Porque vai demorar para você fazer uma leitura na tabela por ter vários arquivos. Isso vai aumentar o número de requisições que você vai fazer no seu storage, se você tiver na cloud, por exemplo. Então, é muito bom você contar com a ajuda de profissionais, né, qualificados, que já tenham experiência em trabalhar com essa ferramenta. E nós aqui da Eleflow estamos prontos para ajudá-los em qualquer dúvida, em qualquer problema que vocês tiverem nos seus projetos. E antes de terminar, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem num webinar que vai acontecer no dia 11 de maio, às 10 horas da manhã, e a gente vai falar sobre migração de ambientes não Databricks
para o Databricks. Eu e meu colega Dirceu vamos falar um pouquinho do caso de uso que a gente aqui na Eleflow ajudou a fazer uma migração de um ambiente Hadoop para o Databricks. A gente vai ter a participação de um técnico também da Databricks para falar um pouco sobre a experiência deles também.